Ele vai avisar. Agora foi, pronto. Então vamos. Boa noite a todos. É uma grande alegria receber todos vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Camila Salomão, médica pediatra. Estou como presidente da Sociedade Amapense de Pediatria. E é com grande alegria que a gente abre o nosso primeiro ciclo de atualização em pediatria da nossa sociedade, trazendo alguns temas de importância, de relevância para o nosso colega pediatra, para a sua atualização. Hoje a gente vai falar sobre a asma, né? É um tema comum, tanto no pronto atendimento como no ambulatório. É importante para os internos, para os residentes, para os médicos. É um tema do dia a dia do nosso consultório. E eu achei de extrema importância. A gente vai receber hoje aqui o Dr. Marcos Reis Gonçalves, que ele é médico pediatra, alergista imunologista, lá de Alagoas, presidente da Sociedade de Alagoas, um grande amigo, nos encontramos no último congresso, né, e se mostrou muito receptivo, de portas abertas, a nos ajudar nessa parte de atualizações para o nosso colega pediatra aqui de Macapá. Nós vamos ter também a participação da doutora Regiane Barreto, para quem não conhece, médica pediatra também, pneumologista pediátrica. Ambos são preceptores de residência médica, professores, estão todo o tempo se atualizando e vão dar essa grande participação. Nós estamos também com pessoas muito importantes, são várias, até eu denominar mais. A nossa diretoria é uma diretoria nova, que iniciou agora, né, esse mandato. Eu estou como presidente, nós temos a doutora Maribel, que está online também, que ela é nossa vice-presidente. Temos a Regiane, que vai palestrar, que ela é nossa secretária-geral. A Josiele, que está na parte de cursos e eventos, publicações. Doutora Rosenilda, doutora Selma. E quem mais? Isso, tudo isso. Então, agora eu vou abrir a palavra para a doutora Regiane, que vai dar início à nossa programação, tudo bem? E à medida que for no decorrer das aulas, a gente vai apresentando mais coisas. Então, doutora Regiane, fique à vontade. Tudo bem, boa noite a todos. Com grande alegria que eu estou aqui, né, iniciando essas palestras agora com um projeto de atualização do pediatra, aqui da Sociedade Amapense de Pediatria. Vou colocar aqui a minha apresentação. Qualquer situação, por favor, me avisem. Então, vamos lá, vamos falar sobre asma na infância, que é um tema muito importante na vida do pediatra e que nós precisamos estar constantemente atualizando para que tenha o melhor atendimento possível. Só para falar um pouquinho do que vamos comentar hoje, trouxe um caso clínico e depois vou falar um pouquinho sobre o manejo, principalmente hospitalar, desse paciente, né? Até chegar, quando encaminhar o paciente, então, quando chega a um estado mais grave, até encaminhar a UTI. Como a Camila me apresentou, eu sou médica pneumologista infantil do Centro de Referência em Doenças Tropicais aqui de Macapá. Sou pediatra também do Pronto Atendimento Infantil de Macapá e estou como secretária-geral da Sociedade Amapense de Pediatria. Então, o caso clínico, para exemplificar, é o que mais chega nos pronto atendimentos infantis, né? Paciente do sexo feminino, 7 anos, natural e procedente do município de Porto Grande, chegou com queixa principal de tosse e cansaço há mais ou menos de 10 horas. A mãe relatava que às 22 horas do dia anterior, a criança havia iniciado o quadro de tosse seca e logo evoluiu com dispneia e chiado no peito. Ela fez inicialmente nebulização em casa, que foi prescrita por pediatra com solução fisiológica e 5 gotinhas de Berotec, mas mesmo assim a criança não apresentava melhora dos sintomas. Não era a primeira vez que a paciente tinha esses sintomas, desde os 2 anos de idade ela apresenta quadros de sibilância e de chiado no peito de uma forma recorrente. Não faz acompanhamento regular com o pediatra e nem com o especialista.
A mãe referia ainda que sempre quando a criança apresentava esses quadros, levava à emergência. Na avaliação inicial, no exame físico desse paciente, ela chegou em regular estado geral, consciente, um pouco pálida, febril toque, taquipneica. Como sinais vitais, a frequência cardíaca estava um pouco alterada, de 112, frequência respiratória de 31 e PA normal. O tórax tinha a conformação habitual e na ausculta respiratória apresentava os sibilos, tanto ins quanto expiratórios. No aparelho cardiovascular sem alterações, abdominal também sem alterações, extremidades aquecidas, pulsos palpáveis. Como exames complementares, foi verificada a saturação baixa de 90% em ar ambiente. Então, diagnóstico, né, de crise aguda de asma. E aí, doutor, qual vai ser a sua conduta? Gente, a asma na infância é uma doença heterogênea, complexa e usualmente caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas. Os sintomas que são presentes, eles variam ao longo do tempo, desde chiado, dispneia, opressão torácica e tosse, e variam também a depender da idade do paciente. É uma doença que é caracterizada por limitação variável ao fluxo expiratório e, apesar de ser controlada, ela não é curada. Daí da importância do uso das medicações, dos corticoides inalatórios, para a gente manter a asma controlada na infância. Tem prevalência entre 1 a 18% da população em países diversos, e essa prevalência tem aumentado muito em decorrência da poluição, né, das grandes cidades. Como eu falei, os sintomas, eles podem variar ao longo do tempo. É importante comentar que eles podem se reverter espontaneamente ou com o uso de medicação. É bem característico da asma, o que a gente chama de hiperresponsividade das vias aéreas, que pode ser a estímulos diretos ou indiretos, né? E essa inflamação que se apresenta nas vias aéreas, ela é crônica, ela pode persistir e resultar em perda da função pulmonar com o tempo, quando não é tratada, né? Então, a asma é a doença crônica mais comum na infância, está ligada a grande morbidade, apesar da mortalidade estar em queda, a prevalência tem aumentado, e o mais importante, quase 80%, 90% dos adultos que se apresentam com asma, eles já iniciam os sintomas na infância, daí da importância de se falar, né, da asma na infância. 70% dos episódios de quadros de exacerbação por conta da asma, eles vão estar associados às infecções virais. É o que mais a gente tem visto agora nos pronto atendimentos infantis aqui em Macapá, são os quadros de exacerbação por conta de infecção viral. Então, quando o paciente chega ao pronto atendimento com broncoespasmo, ele é só a ponta do iceberg de uma inflamação que tem acontecido cronicamente. As crises, elas são episódicas, mas a inflamação, ela é crônica. E aí, com o tempo, a gente observa que o paciente, quanto mais apresentar as crises, as exacerbações, ele tem maior chance de perder a função pulmonar com o tempo, como a gente vê aqui no gráfico, pela idade. E aí eu trouxe, então, o manejo da asma quando o paciente chega ao hospital, quando chega ao pronto atendimento, que é muito importante, então. Temos como princípios gerais desse manejo o reconhecimento precoce dessa crise, que pode acontecer desde o momento lá dos pais em casa com a criança, já podem reconhecer e proceder com algumas medicações em casa, avaliação da gravidade do ataque, que é super importante, e intervenção oportuna, né? Então, esse tratamento da exacerbação, ela vai depender do ambiente, das medicações e da experiência clínica da pessoa que está administrando ali o cuidado. Tem como objetivo principal reversão rápida da obstrução ao fluxo aéreo, correção da hipoxemia, que é bem comum, de paciente às vezes impede de chegar hipoxêmico, ou até de hipercapnia grave, e redução da probabilidade, então, desse paciente hospitalizar e recorrer após a alta. Sabemos que a base do tratamento desses pacientes que chegam ao pronto atendimento são os beta-2 agonistas adrenérgicos inalados, assim como os glicocorticoides sistêmicos, que é isso que eu vou comentar agora. E na entrada,
algo que é muito importante de conversar com o seu paciente é perguntar sobre o histórico dele também, né? Se houve intubação, ventilação em algum momento de internação, se ele está ou não em tratamento de asma, se está tratando adequadamente, isso acontece muito, às vezes o paciente não aderiu ao tratamento, uso de corticoide oral recente, uso excessivo de LABA, às vezes a gente pergunta para o paciente e praticamente ele já utilizou um frasco do salbutamol, às vezes em 1 ou 2 meses, e isso é muito grave, com certeza essa asma aí não está controlada. Assim como a presença de comorbidades, né, pacientes psiquiátricos ou que têm outros tipos de alergia, e até a ausência de um plano escrito para asma, como proceder, muitas vezes o paciente chega ao PS, os pais nem sabem que aquela criança tem asma. Então, é importante aí você investigar um pouquinho mais da vida, dos antecedentes dessa criança. E quando você chega, então, quando a criança chega, então, ao PS, uma avaliação clínica contínua, desde a frequência respiratória, cardíaca, saturação de oxigênio, assim como o grau de alerta e o uso de musculatura acessória. Existem alguns scores, eu não vou me ater a esses scores, mas que são importantes também para que a gente conheça. Esse eu trouxe do UpToDate, ele fala sobre o índice pulmonar, e aqui, a depender da frequência respiratória, do chiado, né, da sibilância que é presente na ins ou na expiração, da relação da ins e na ex, então a expiração, o tempo expiratório mais prolongado revela uma crise mais persistente, uma crise mais grave, assim como a utilização de musculatura e a presença de hipoxemia, né? Em crises leves, esse paciente ele pode chegar falando, pode estar um pouco agitado, normalmente não tem grande uso de musculatura acessória, mas o chiado já pode ser moderado, com uma saturação ainda compensada, acima de 95. Em crises piores, moderadas a graves, a saturação já pode estar abaixo do normal, e quando o paciente já está naquele quadro de iminência de parada respiratória, ele pode estar com um estado mental alterado, sonolento, com esforço, às vezes até fraco, exausto, e às vezes no tórax também você não escuta, tem ausência de sibilos, é o que a gente chama de tórax silencioso. E aí, claro, esse paciente precisa de uma unidade de terapia intensiva já. Um dos suportes que você pode dar logo de entrada para esse paciente é a oxigenoterapia, já que sabemos que o paciente com crise de asma, ele tem alteração da relação ventilação-perfusão, que vai levar ao grau de hipoxemia. Os beta-2, que são de início os mais utilizados, né, o Aerolim, ele pode piorar esse descompasso naquele primeiro momento, porque ele leva o aumento do fluxo sanguíneo em áreas mal perfundidas, quer dizer, em áreas bem perfundidas, mas mal ventiladas, né? Então, há uma redução inicialmente nos primeiros 30 minutos da saturação em até um pouco mais de 5%, né? Quando você utiliza dos beta-2, e por isso, então, você precisa titular a oxigenoterapia que você está ofertando para aquele paciente, para que se mantenha acima de 92. O Genelitraz, que é essa saturação em crianças de 6 a 12 anos, ela deve ficar em torno de 94 a 98, mas eu estendo para todas as crianças acima de 94 a importância aí de se manter a oxigenoterapia adequada. E o manejo do broncoespasmo, como deve ser feito? Com o SABA. O SABA pode ser inalado ou através de inalador dosimetrado. O SABA inalado tem essas dosagens que eu coloquei aqui. Antigamente era muito mais utilizado aqui no pronto atendimento. O que a gente tem feito em Macapá é mais com o SABA dosimetrado, né, com o inalador dosimetrado, que pode ser feito de 4 a 8 inalações, embora o UpToDate traga que não deva exceder 6 inalações. Na minha prática clínica, eu faço em sintomas mais leves de 2 inalações até 6 inalações e não ultrapasso mesmo. Conforme for a apresentação do quadro de exacerbação, você pode repetir ou não
essas doses a cada 20 minutos por 3 vezes, e depois a cada 1, a cada 2 horas, até de 4 em 4. Aqui, então, são as dosagens, né, conforme a medicação nebulizada, salbutamol, e o tratamento que pode ser feito a partir da residência do paciente já, de casa mesmo, ele já pode iniciar essa medicação, que já vai ajudar. No manejo do broncoespasmo, essas medicações, quando são nebulizadas, elas devem ser administradas com oxigênio e não com gás comprimido, a um fluxo de 6 a 8 litros por minuto, porque produz dessa forma uma partícula, um tamanho de partícula ideal para a deposição nas veias aéreas. Nós sabemos que existem partículas respiráveis, essas que são as absorvíveis, né, pelo nosso organismo. Então, essa taxa do fluxo da nebulização é importante também você ofertar para o paciente. E nos casos mais graves, você não vai utilizar só dos SABAs inalados, né? Você já pode utilizar beta-2 agonistas parenterais, como a terbotalina ou a epinefrina, e ainda o sulfato de magnésio. Aqui é só uma representação, um esquema do GINA também, sobre o uso do espaçador com máscara, que até os 3, 4 anos de idade é recomendado que seja feito com a máscara adequada, né? Só lembrando, a máscara tem que ser da ponte do nariz até a ponta do queixo, uma vedação completa. E a partir dos 4, 5 anos de idade, você pode só deixar mesmo o bocal junto com o espaçador e o paciente compreendendo, então, como deve ser feita a medicação, inalar de uma forma contínua pela boca. Outra base do tratamento, além do oxigênio, dos beta-2, são os glicocorticoides sistêmicos, que são super importantes para a diminuição do edema das veias aéreas e, consequentemente, das secreções. Eles têm efeito entre 2 a 4 horas após a administração e devem ser feitos principalmente nas exacerbações moderadas a graves, né? Porque tem muitos estudos falando aí sobre a redução da taxa de hospitalização quando são realizados. E apesar de acharmos que o uso endovenoso ele está ligado a menores taxas, o que vários estudos trazem que o oral e o endovenoso eles têm a mesma taxa de internação e que você pode, em exacerbações leves, já começar a utilizar o uso oral sem problema nenhum. A administração intramuscular pode ser feita também, e ela se justifica principalmente naqueles pacientes, naquelas crianças que vomitam a medicação, e ali você, se não precisar fazer nenhuma outra medicação intravenosa, pode deixar intramuscular. O raio-x de tórax é necessário, então, para o diagnóstico? Não, o raio-x de tórax ele não deve ser feito de forma rotineira, nem para o diagnóstico da asma, nem nos quadros de exacerbação, apenas nos casos onde há uma piora aguda do quadro clínico, pensando em algumas complicações que você pode solicitar, como atelectasias, pneumotórax, pneumomediastina e pneumonia. Né? Aquele paciente que se apresenta prostrado, febre persistente, ausculta respiratória, não só sibilo, mas estertores, você deve ali, então, solicitar uma radiografia para investigar. E quando tem uma falta de resposta à terapia inicial da asma, sempre procurar outros processos, né, que possam mimetizá-la. Então, até a aspiração de corpo estranho, como a gente vê aqui nessa radiografia, você pode encontrar quando você faz a radiografia ins e expirada. Os testes de função pulmonar são feitos mais de uma forma rotineira no ambulatório. No quadro de exacerbação, eles são raramente usados para medir o pico de fluxo respiratório, né? Principalmente porque as crianças menores de 6 anos não são capazes de cooperar, por isso a espirometria, que a gente pede muito para o diagnóstico de asma, é feita a partir dos 6 anos, conforme a compreensão do seu paciente, e também porque o paciente que está ali sendo manejado no ambiente hospitalar, ele pode ter maior gravidade, com certeza ele não vai conseguir, às vezes, ficar em pé para fazer os registros que são importantes, né, para a compreensão da função pulmonar. E exames laboratoriais, quando o paciente ele faz medicações de uma forma intermitente, eles não são necessários para essas crianças.
mas se houver hospitalização, se esse paciente precisar de medicação de uma forma contínua, você deve saber que é um risco, né, mesmo que transitório, de hipocalemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia. Então, nesses pacientes que precisam ficar mais tempo em uso de beta-2 ou de outras medicações, né, ou que têm doenças de base, que fazem uso de medicações como diuréticos, ou que têm doença cardiovascular, é importante você solicitar também os exames laboratoriais para ter um controle melhor. No quadro de exacerbação leve, o paciente chega, já fez alguma medicação em casa, mas não saiu da crise. Como proceder? Você pode iniciar, então, a nebulização com salbutamol por meio de nebulizador ou inalador dosimetrado. Essa dose pode ser repetida a cada 3 vezes, a cada 20 minutos, e isso a gente faz de uma forma corriqueira no pronto atendimento, né? E o corticoide oral, né, sistêmico, ele pode ser dado principalmente em pacientes que têm já histórico de exacerbações graves ou recorrentes no passado. Numa dose de 1 a 2 miligramas por quilo dia, no máximo de 40 miligramas, isso nas crianças, mas nos adultos a gente pode fazer até 50 miligramas. E se o paciente sair dessa crise, você pode postergar por um período de 3 a 5 dias, a depender da persistência dos sintomas e principalmente da tosse. Já nas exacerbações moderadas, além da inalação com o salbutamol, é importante a inalação com brometo de protrópio, né, a cada 20 minutos também, ou de forma contínua, a depender da apresentação, né, do quadro de exacerbação. O ipratrópio é um agente colinérgico, ele vai ajudar também a reduzir essa broncodilatação, através do relaxamento da musculatura lisa, e pode ser feito nessas dosagens aqui que eu coloquei. Além da inalação, oxigênio terapia, os glicocorticoides, né, principalmente entre 30 a 60 minutos após a chegada do PS, de uma maneira que não atrase o início da terapia com beta-2 inalado. E nos casos graves, como proceder? Aí já o paciente, você pode ainda fazer, naquele momento que ele chega, a inalação, mas principalmente medicações endovenosas de beta-2 agonistas parenterais. O corticoide já mais indicado é metilprednisolona, nessa dosagem que eu coloquei, e outras medicações podem ser feitas também de uma forma endovenosa, como sulfato de magnésio, que ajuda bastante. Na dose de 50 miligramas por quilo, você faz durante 20 minutos. Importante, quando você fizer essa medicação, é que o paciente deve estar bem hidratado por conta do risco, né, de hipotensão. E é contraindicado em pacientes com insuficiência renal. Além dessas duas medicações, da metilprednisolona, do sulfato, a terbuta também ajuda muito, e ela pode ser feita, tanto a terbutalina quanto a adrenalina, de uma forma intramuscular, que ajude aquele paciente que não consegue, então, fazer as inalações dosimetradas, né, não tem um fluxo adequado, porque ele está cansado. Então, já ajuda nesse primeiro momento que ele chega num pronto atendimento, para que reduza, então, essa crise. Ela pode ser repetida a cada 10, 20 minutos, conforme é necessário, né? E pode também ser feita nos casos onde há persistência dos sintomas, nos casos mais graves, então, pacientes que precisam já de terapia intensiva, pode ser feita a endovenosa de 0,3 a 0,5 microgramas. Só lembrar que o paciente precisa estar, né, monitorizado, até pelos riscos de arritmias, hipertensão e isquemia miocárdica, essa medicação pode trazer. Esse paciente, além do suporte de medicações endovenosas, ele precisa também, talvez, de uma ventilação não invasiva ou até intubação. Então, aqui eu coloquei o BIPAP, né, pressão em dois tipos de pressão, ou a pressão contínua através do CPAP, aqueles pacientes que não respondem às intervenções iniciais ali, e aí pode ajudar porque diminui a carga de trabalho dos músculos fatigados e a pressão necessária para iniciar a respiração e ajudar a evitar o colapso das veias aéreas, principalmente na expiração. Aqui é o organograma, então, que eu trouxe,
falando sobre essa avaliação que você faz inicialmente, já pode classificar como uma crise severa, moderada ou leve. E quando o paciente, você reavalia, ele tem uma boa resposta ou uma resposta incompleta, né? Você pode proceder apenas com o SAB inalado ou com o sulfato de magnésio, ou ainda encaminhar para casa quando ele tem uma boa resposta, em um quadro de exacerbação mais leve. Outras terapias que não são utilizadas de forma corriqueira, mas são importantes ser comentadas, é o heliox, né? O heliox é a mistura de hélio com oxigênio. Ele, como tem menor densidade, ele ajuda na liberação de beta-2 e ele é recomendado em algumas crises onde uma fração expiratória de oxigênio não precise mais de 40%. Então, aqueles pacientes com risco de vida, não estão respondendo bem à terapia, poderia ser utilizado, né? Além do heliox, a ketamina, que é uma droga que a gente utiliza de forma frequente, principalmente para intubação, para indução, né? Ela é importante porque ela tem propriedades broncodilatadoras, então pode também ajudar aí no quadro de asma aguda. E quando o paciente não responde bem a essa terapia, qual é a indicação de intubação para esse paciente? Principalmente aqueles que têm altas concentrações de oxigênio, apesar do uso de ventilação, né? Se colocou no CPAP, ali o paciente não está respondendo, mantém uma pressão parcial de oxigênio abaixo de 60%, né? Ou aumento do trabalho respiratório grave, incessante, aqueles pacientes sonolentos, né? Uma iminência aí de uma parada respiratória, o estado mental alterado, você deve proceder, então, para intubação, chamar a equipe de UTI, né? E essa ventilação mecânica do paciente é sempre desafiadora, porque há uma grande obstrução da via aérea, até no momento da intubação, né? Esse paciente ele pode piorar a obstrução e a hipercapnia. E quando ele tem resposta, naquele primeiro momento, é uma asma mais leve, como deve ser o retorno dele para casa? Deve ser com plano de ação escrito. Você deve indicar, então, o uso das medicações para a crise, então, o SABA, o corticoide oral, que pode ser feito de 3 a 5 dias. Hoje, na minha prática clínica, eu utilizo muito menos tempo aí de corticoide, quando o paciente sai no terceiro dia já não precisa mais utilizar, né, prednisona, prednisolona. E só uma lembrança, quando você utiliza, então, em algumas crises mais persistentes, até 10 dias, não requer redução gradual da descontinuação desse corticoide. O GINA, ele já traz até 2 semanas de uso de corticoide, mas eu especificamente utilizo até 10 dias para depois proceder com um desmame da medicação. O acompanhamento também antecipado após esse quadro de exacerbação é importante. Geralmente 48, 72 horas após, você precisa reavaliar, ver como é que ele está seguindo e indicar sempre, encaminhar esse paciente para o especialista para que ele tenha o acompanhamento adequado, ou para o pediatra, que ele tenha o acompanhamento adequado dessa asma, que com certeza se entrou em crise é porque não está controlada. Essas foram as minhas referências. Obrigada a todos. Essa aqui é uma imagem daqui de uma aldeia do município de Oiapoque, que faz fronteira com a Guiana Francesa, e que eu participo do projeto Acari. Chamo todos aí para conhecer esse projeto de saúde indígena. Obrigada a todos. Muito bom. Obrigada, doutora Regiane, pela sua aula. Muito boa. Tudo bem? Boa noite a todos que chegaram e estão entrando agora. E a gente vai dar continuidade à nossa temática com o Dr. Marcos agora, falando sobre o tratamento ambulatorial, né? O novo tratamento ambulatorial da asma. Vamos lá, Dr. Marcos, com você. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para começar aqui a aula com vocês. É só um minutinho. Compartilhar a tela inteira.
Pronto. Já dá para ver aí, Camila? Tudo certo? Certo. Então, boa noite mais uma vez. Meu nome é Marcos Gonçalves e eu estou hoje aqui para falar com vocês, né? A Regiane começou falando aí de uma criança chegando no pronto-socorro, né, com um quadro de crise asmática. E aí, eu acho que uma das coisas que eu falo principais aqui para os meus alunos aqui da faculdade é que a gente, hoje em dia, não deve mais só tratar a crise de asma e mandar o paciente embora para casa sem começar um tratamento para ele, ou sem, ao menos, iniciar algum corticoide inalatório, né, para que ele evite que venha constantemente para o consultório, né. Então, é muito importante a gente já começar esse tipo de tratamento, esse manejo, né, já no pronto-socorro. Começa no pronto-socorro, encaminha o paciente para casa, né, um encaminhamento com o pediatra, ou alergologista, ou pneumologista, e para ele continuar esse tipo de acompanhamento da criança, né. Então, antes de começar, queria agradecer mais uma vez a Camila aí pelo convite, né, estar presente aqui como presidente da Sociedade Alagoana, né, e vamos começar a conversar um pouco aí sobre esse manejo de asma no consultório. Então, a gente vê, né, muito comum isso, né, como o Regiane falou, a inflamação das vias respiratórias é um grande responsável por procura aqui no pronto atendimento. Então, vocês veem, nessa época do ano da gente agora, tá o Brasil inteiro, algumas cidades mais intensas que as outras, mas, assim, a queixa é única, né, todas as crianças estão com queixa de via respiratória, né, e aí diversas coisas, né, rinite, sinusite, bronquiolite, a bronquite, broncoespasmo, né, fazendo diagnóstico aí de asma, tosse, então tosse é a queixa principal, né, e agora, né, isso é um slide de 2008, né, referência mais antiga, mas recentemente chegando aí o Covid, né, dando uma contribuição aí no aumento dessa procura, né, no pronto atendimento, né, então a gente tem diversas, e a gente tem que diagnosticar no meio desse bocado de criança aí doente, as crianças que estão realmente com asma, né, em crise de asma. Então, a Regiane já mostrou, né, no mundo, 300 milhões de pessoas que têm asma, né, 250 mil mortes por ano. No Brasil, chega em torno de mais ou menos 20 milhões, né, 15 a 20% das crianças, né, que dá mais ou menos em torno aí de 10 milhões de crianças, 250 mil hospitalizações por ano, e pelo DataSUS, uma média aí de 6 óbitos por dia. Então, assim, não adianta a gente ficar somente tratando as crises de asma. A gente tem que tratar, né, a fisiopatologia da doença, a inflamação da via aérea. Então, a gente tem que tratar para evitar que a criança venha a adoecer e chegar até a ter uma exacerbação de asma, né? A asma leva um tremendo impacto na qualidade de vida das crianças, né? Um elevado custo para pacientes, elevado custo para a sociedade. Então, a gente tem que tratar a asma adequadamente, né, diversos fatores desencadeantes. Né, um dos principais deles que a gente vê em paciente que tem asma em tratamento é a falta de aderência, né, o uso inadequado, né, dos inaladores, né. A exacerbação pode ocorrer na ausência desses fatores também, não precisa a gente ter, né, a exacerbação por pólen, mofo, poluição, estresse, infecção, etc. A gente está vendo bastante exacerbação de pacientes com asma por conta da infecção, né. E as exacerbações podem ocorrer em pacientes com doença leve também e controlada, né? A gente não tem só exacerbação através da exposição desses fatores aqui nos pacientes que têm asma mais grave. Então, a gente tem também esse tipo de exacerbação em pacientes que têm doença leve e controlada, né? Mas a Regiane falou muito bem, né? Eu estava vendo a aula que ela estava dando, tem as mesmas coisas da minha aula que eu dou de exacerbação de asma. Então, assim, bate direitinho, tá perfeito. E aí o manejo da asma propriamente dita. Então, vamos voltar para a paciente dela, que ela mostrou lá no início, né? Eu tive, claro, esse aqui é um paciente fictício, né? Mas eu tive aqui a opção de chamar ela de Maria. Então, a Maria, né? Ela tem 7 anos, como uma paciente que a Regiane mostrou lá atrás, na crise de asma também tem 7 anos, né? E ela vem, vamos dizer que essa Maria, ela vem tendo essas crises, né? Desde os 4 anos de idade, né? Queixa de sibilância, tosse, opressão torácica, dispneia, desde os 4 anos de idade. E chegando ao ápice desse último ano aqui, né, vamos dizer, dos últimos 12 meses, apresentou 10 crises com necessidade de ir ao pronto-socorro. Então, o tratamento da asma, a gente vai atuar exatamente nisso, né, diminuindo o impacto na vida do paciente
diminuindo a chance daquele paciente ter exacerbação. Então, assim, não é para o paciente 10 vezes em 12 meses no pronto-socorro por conta da exacerbação de asma. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? O GINA considera um descontrole da asma quando o paciente apresenta mais que duas, né? Então, uma até pode acontecer, não pode ter de 2 para cima de crise de asma em 12 meses, né? Então, ter mais que isso já é um fator de que a asma não está controlada, né? A Maria, ela também apresenta sintomas durante o exercício físico. Então, tem sintoma quando a Maria corre, brinca, pula, ou faz uma natação, alguma coisa assim. Ela tem dispneia também, né? Ela tem despertar noturno uma vez por semana, por conta de tosse ou sibilância. E, além disso, Maria também tem sintomas de rinite alérgica. E esses sintomas irritativos e obstrutivos acontecem 5 dias por semana. E a gente também tem que comentar sobre isso aqui, que vai ser a parte final da aula, né? A rinite alérgica contribuindo para um não controle dessa asma do paciente, tá? Primeira coisa, diagnóstico. Quando que eu vou fazer um diagnóstico? Como que eu vou fazer um diagnóstico de asma nesse paciente? Primeira coisa, a gente tem que se perguntar se esse paciente que está no consultório da gente, ele tem sintomas que são típicos de asma, né? Então, tosse, dispneia, opressão torácica e sibilância. Se esses sintomas não forem compatíveis com asma, né, não é história típica de asma, você vai fazer testes alternativos, diagnósticos alternativos para asma, né? Agora, uma vez que esses diagnósticos são típicos, a gente vai fazer uma história mais detalhada, vai ver se o paciente tem história familiar de asma, vai ver se ele tem algum tipo de atopia, alguma outra doença alérgica, né? Pode fazer exames, um hemograma para ver eosinofilia, uma dosagem de IgE total para ver se é elevada, né? E se isso tudo corroborar, a gente segue o fluxograma. Caso não corrobore, né, a gente tem diagnósticos alternativos, e não seja asma. Uns sintomas típicos de asma, uma história completa de asma, né, prometer o paciente. Né? A Regiane falou, fazendo os pacientes, eles conseguem, a partir de 6 anos de idade, conseguem fazer com certa facilidade a espirometria. Né? Se essa espirometria mostrou que tem um padrão obstrutivo, com sensibilidade, com uso de barbador, sim, a gente vai fazer o tratamento de asma. Se em algum momento, né, nesse fluxo aqui, o paciente apresentar urgência clínica e outro diagnóstico é improvável, quer dizer, provavelmente o paciente não tem asma, quer dizer, o paciente tem asma e outro diagnóstico é improvável, a gente já está autorizado a começar o tratamento desse paciente. Tá? E aqui outras coisas, caso a espirometria não seja confirmada de asma, a gente pode repetir essa espirometria, considerar tratamento para o diagnóstico mais provável, né? E se tiver um diagnóstico alternativo mais provável, a gente vai tratar esse diagnóstico alternativo, e não a asma. Né? Regiane falou, é essencial, atendemos um paciente, né, no consultório, né, com queixa de asma, a gente vai tratar esse paciente, e esse paciente ele tem que ter um plano de ação escrito, se tiver uma exacerbação de asma. É o primeiro passo. Né? A gente tem que dizer para o paciente, ó, uma exacerbação é caracterizada por isso. Né? Você vai sentir isso, isso e isso. O que é que você vai fazer? Você vai fazer isso, isso e aquilo. Então, isso tudo tem que estar escrito. Né? Não pode ser por boca. Né? Então, a gente faz uma receita para o paciente com um medicamento de uso diário, e a gente tem que fazer uma outra receita, ou fazer um plano de escrito de ação, como esse que está escrito aqui na tela, né? Com tudo direitinho. A gente faz o pick flow. Né? Então, meu pico de fluxo respiratório normal é esse. Então, vai piorar se o pico de fluxo respiratório cair a partir de tanto. Então, eu posso fazer inalações com remédio tal, tantas inalações, tantas vezes por dia, né? Usar prednisona, tantos ml, tantas vezes por dia, né? E num ataque de asma, quer dizer, quando o paciente se sentir pior, não estiver melhorando e ele estiver se sentindo pior cada vez mais, pronto, socorro. E aí ele vai ligar para um número lá de emergência, né? Ou vai se dirigir ao pronto-socorro para receber atendimento. Doutor Marcos? Oi. Doutora Camila, nosso presidente entrou, ele quer dar uma palavrinha para poder claro. sair. Um minutinho. Nosso presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutor Clóvis. Ô, doutor Clóvis. Oi, doutor. Pode interromper a aula, fique à vontade. Claro. Podem continuar se quiserem. Tudo bem com vocês? Tudo bom, bem. Surpresa imensa. Prazer. Muito obrigado por participar. Estava ansiosa. Eu falei com o Marcos que talvez o senhor conseguisse participar desse momento com a gente.
É a doutora Delma, doutora Maribel, Marcos, Regiane, doutor Clóvis. Fica à vontade para falar, dar uma palavrinha com nossos colegas aqui do Amapá. Eu tive a felicidade de receber um telefonema hoje cedo da Camila, né? Me convidando para entrar nesse ciclo de atualização da sociedade. É o primeiro ciclo, né, Camila? Da Sociedade Amapaense de Pediatria. E esse convite me deixou bastante entusiasmado e feliz, e mais ainda sabendo que um dos palestrantes era um dos outros presidentes, né? Isso aí. O Marcos é um dos outros presidentes de uma das nossas filiadas. Esse de Alagoas, é. Sim, Alagoas. Dinâmico presidente, assim como você, Camila. E realmente é uma atitude adotada por você aí no Amapá, por vocês aí no Amapá, muito consciente e voltada à atualização dos pediatras do seu estado. Mormente num tema como esse, né? Que é a questão da atualização da asma na crise, na intercrise. Sabemos que é uma doença controlável, né? É uma doença que necessita de ter uma linha de cuidados, assim como hipertensão arterial, diabetes, a asma, são linhas de cuidados que mantêm os nossos pacientes controlados, né? Com isso, nós diminuímos muito a morbimortalidade desses pacientes, reduzimos os custos da assistência à saúde. Portanto, é uma atualização necessária com uma temática tão importante dessa natureza e numa live dessa envergadura. Eu que gostaria de pedir desculpas de ter interrompido, mas eu tive uma reunião de diretoria da SBP que durou até agora, eu pensei que fosse até mais tarde, mas eu consegui sair um pouco antes e enfrentei uma chuva muito forte aqui em São Paulo, que dificultou um pouquinho a minha chegada por aqui. Mas eu estava vendo a apresentação do Marcos e cheguei nesses 3 minutinhos que assisti, aprender um pouquinho, viu, Marcos? Tá certo, professor, que é isso. Eu recordei um pouquinho com a sua atualização que está passando para os pediatras, né? A gente, doutor Clóvis, eu posso falar? Olá, Delma, prazer em vê-la, Delma. Delma, nossa coordenadora da região norte, né? Sim, eu ia falar isso, mas ela já se apresenta, então vamos conversar e fazer o diálogo. E volto a dizer, desculpes por interromper, depois vocês continuem, tá? Queria aproveitar o momento que o senhor está aqui para fazer uma homenagem para a Camila. Desde a gente, na reunião lá do Congresso, né? Não foi nem na reunião da posse, a Camila tem se mostrado muito ativa. Ontem a gente teve uma reunião da região norte com as presidentes das filiadas, né? Terminou 10 horas da noite, Camila lá, cheia de ideias, de propostas. Ela vai para a posse, pesca o Marco para fazer aula, né? Então, ela não está lá para brincadeira. Então, assim, realmente, Camila, você tem se destacado. Então, eu queria aproveitar a presença do Dr. Clóvis para fazer o elogio. Muito bom. Obrigada, doutora. Obrigada. Eu faço minhas as palavras da Delma, viu, Camila? E também me regozijo com a Delma, porque ela está aí na coordenação de uma região tão importante, né, como é a região de vocês, né? E desde o começo eu percebi um dinamismo muito grande em você, viu, Camila? Tanto é que eu coloquei São Paulo junto para que pudesse auxiliá-la. Obrigado. E vocês devem ter conversado pelo que eu já soube, né? Sim. Mas eu não sei os resultados desses diálogos que você desenvolveu com a Renata aqui de São Paulo. Espero que tenha sido um bom início, né? Sim, doutor. E conte com o meu auxílio nesse quesito também, viu, Camila? Certo. Eu agradeço muito a sua participação, sei que a sua agenda é repleta. É uma honra, como a doutora Maribel colocou aqui, é a primeira vez que a gente está realizando um evento online aqui no Amapá, que conta com a participação do presidente da Brasileira,
Isso é uma alegria, uma satisfação. Eu preciso fazer um convite. Falei ontem com a Delma durante a reunião à noite que nós tivemos da região norte, que eu quero muito que o senhor venha aqui no Amapá, conversar com nossos pediatras, né? Mostrar a realidade do nosso estado, porque, como eu lhe falei, nós estamos com uma mortalidade infantil altíssima, então a gente precisa do apoio realmente da Sociedade Brasileira de Pediatria que nos ajude. Eu agradeço imensamente ao Marcos, que, nossa, ele sabe, não vou nem falar. Perturbou ele todo dia. Ele topou como a nossa primeira aula, ele topou, não hesitou, também está na presidência lá do Alagoas, é a primeira vez, assim como eu, mas a gente tem vontade de fazer um diferencial. Isso aí. A gente tem vontade de melhorar, a gente tem vontade de seguir em diante. Não é fácil estar à frente de uma sociedade, às vezes você tem que provar as suas qualidades, mas eu estou aí para a guerra. Estamos juntos, vamos vencer juntos. E é isso. Muito obrigado, doutor Clóvis. Muito obrigada. Coisa de pediatra, né? Sempre junto. Muito obrigado. Muito obrigado. Venha ao Amapá. Olha, preciso que o senhor venha. Vamos marcar uma data, vou lhe enviar um e-mail, vou lhe perturbar, se precisa vir. Tá bom? Fizemos uma agenda, né, Camila, das viagens. Sim, já ponha a sua agenda. Veja Ontem uma nós data, já fizemos coloque. E a gente vai ter a oportunidade de chamar todos os colegas pediatras para a gente conversar, de explicar a realidade, de explicar nossas necessidades, estreitar nossos laços com a brasileira, que eu sei que a sua nova gestão, né, a sua nova diretoria quer isso, está mais próximo. Na sua posse, falou muito que quer muito ajudar a região norte. Então é importante a doutora Delma estar aqui também, porque nós vamos fortalecer o norte. É o Brasil como um todo, e o norte, ele é Brasil. Nós precisamos ser vistos, nós temos diferenciais de localização, dificuldade de chegada, de saída para se atualizar. Então, uma das coisas que a pandemia trouxe foi isso, a possibilidade de nós fazermos essas reuniões online, que vai nos ajudar em parte, como é difícil a logística para vir para cá, para Macapá, então online a gente consegue diminuir um pouco esse distanciamento e melhorar, né? Então, fale e nós vamos dar. Eu sei que o senhor tem compromisso. Prezada Camila, se depender da sua eloquência, do seu discurso, o Amapá já é um estado vencedor na Obrigada. Você tem realmente uma capacidade de convencimento muito grande. Verdade. Então, é isso mesmo. E nós somos uma coisa só, sabe, Camila e todos, Alagoas e todos os outros estados, não só do Nordeste como do Norte, todos os estados do Brasil, nós somos uma coisa só, né? Cada uma de nós filiadas, 27 filiadas, e esse coração que é a SBP, somos uma coisa só. Nosso objetivo é a segurança da criança, do adolescente, uma possibilidade digna de trabalho do pediatra no Brasil todo, né? Isso é o que nós pretendemos para agora, para o futuro, e nós sabemos que pensamos da mesma forma. Portanto, sempre que pudermos, nós estaremos juntos, ou desta forma aqui, online, e isto é uma coisa que existe na nossa tecnologia, e temos que aproveitar disso, né? Mas sempre é bom o calor humano, e eu irei ao Amapá, sim, Camila. Eu irei ao Amapá, é só uma questão de haver uma programação para isso. Irei, aliás, com bastante prazer, irei a Alagoas. Eu já conheço muito Alagoas, vou muito a Alagoas, mas no Amapá, Camila, eu nunca estive no Amapá. Eu nunca estive no Amapá. Desculpe dizer, mas é o único estado brasileiro em que eu não visitei, né? Me perdoe, mas você realmente já fez o estímulo para que eu vá para aí logo, tá? E isso vai ser muito bom para todos nós. Espero que a gente possa reunir nesse dia vários colegas e vamos conversar como colegas, né? Como colegas com os mesmos objetivos, tá?
sem pompa, sem circunstância, mas como colegas. É assim que eu penso, é assim que eu vou levar à frente essa gestão de 3 anos. E eu pedi licença para os meus colegas da diretoria executiva, que nós estávamos em reunião, para sair um pouquinho antes, para vir para cá falar com vocês, e eles mandaram um abraço, viu? Os vice-presidentes, o secretário, os diretores financeiros e também o pessoal da imprensa que estava lá comigo. Manda um abraço para vocês. E eu vou colocar, Camila, o pessoal da nossa assessoria de imprensa para fazer um contato com você. E também com o Marcos e com a Delma, de hoje para amanhã, ou talvez no máximo segunda, para dizer que nós conversamos hoje aqui nessa noite, ok? E vocês, por favor, coloquem para ele o tema que vocês estão discutindo, né? Eu aproveitei um slide do Marcos, já dei uma fotografada no slide. Mas o senhor Milton deve procurá-la, viu, Camila? Para falar sobre esse nosso encontro de 10 minutos dessa noite. Grande abraço a todos vocês. Continuam, me perdoe ter interrompido, tá? Nada, que é isso. Obrigado, professor Clóvis. Até mais. Um abraço. Obrigado, doutor. Tá. Vamos, Marcos. E como é que continua agora, né, Marcos? Não é como? Eu estou nervoso. Deixa eu voltar a compartilhar aqui de novo. Mas que alegria, né? Que bom que pôde participar e falar um pouco com a gente. Na hora que você falou, eu nem acredito. Nossa, não acredito que ele vai entrar. Ele entrou mesmo. Joia, é a persistência da pessoa. Tá vendo? Então, bora lá. Deixa eu botar aqui a apontador. Então, vamos voltar agora a falar. Rejane, ela tinha falado bastante de salbutamol, não foi? Então, salbutamol ele é muito bom para a crise de asma, né? Ele é perfeito assim, ele funciona muito bem para reverter o broncoespasmo. Sendo que, desde 2019, o GINA, não sei se vocês conhecem o GINA é a sigla de Global Initiative for Asthma, que é a Iniciativa Global para Asma, né? Então, o GINA é um documento que ele é atualizado anualmente, né? Todo ano eles lançam um GINA novo, com os maiores estudos, mudanças mais recentes do que aconteceu com a asma no último ano, né? Então, desde 2019, o GINA vem batendo a tecla que não é tão bom assim utilizar salbutamol, né? O beta-2 agonista de curta duração em casa, não para crise. Crise, perfeita, a Regina falou tudo direitinho. O paciente precisou ir para o pronto-socorro, salbutamol, tem que usar salbutamol mesmo. Mas para asma, para medicamento de resgate, aquele paciente que está em casa, começou a ter um ataque de espinéia, sibilo, e precisou usar o salbutamol. Eles estão batendo na tecla desde 2019 que não é tão interessante fazer esse tipo de tratamento. E por quê? Né? Então, por segurança. Né? Ele não recomenda mais o GINA, não recomenda mais esse tratamento com SABA, no passo 1, em adultos e adolescentes. A gente vai mostrar já o que é o passo 1, né? E isso foi baseado basicamente porque quanto mais SABA se usa, maior o risco. SABA é a sigla, né, para Short Acting Beta Agonist, que é o beta agonista de curta duração. Quanto mais beta-2 agonista de curta duração você usa, maior o risco você tem de exacerbação grave, né? Sem que você tenha adicionado corticoide inalatório para esse tipo de inalação, só com o beta-2 agonista de curta duração isoladamente, né? Então, ele recomenda que todos os adultos, adolescentes, né, eles recebam tratamento contendo corticoide inalado junto com o salbutamol, tá? E aí eles mostraram aqui por que isso. O uso regular do beta-2 agonista de curta duração por 1 a 2 semanas está associado aos efeitos adversos, como a redução do receptor beta no pulmão. Então, quanto mais beta-2 agonista você usa, menos receptor beta-2 você tem no pulmão, né? E isso dá um aumento uma resposta bloqueadora do beta-2. Um aumento também, mas quando você usa, você tem um aumento da resposta alérgica e aumento da inflamação das vias aéreas por eosinófilo. O uso de SABA, né, o uso do salbutamol está associado a desfechos clínicos adversos. Aqueles pacientes que usam mais que 3 recipientes por ano, ou seja, uso diário, porque mais que 3 recipientes por ano já é um uso diário, está associado ao maior risco de exacerbação da asma.
e o uso de mais que 12 recipientes por ano, quer dizer, quando o paciente usa mais que um por mês, né, está associado a um risco maior de morte por asma. Então, por conta desses fatores aqui, o GINA já recomenda não utilizar mais, né, o salbutamol de maneira corriqueira. Então, não sei se vocês já leram o GINA ou já viram o GINA. O GINA, ele tem esses steps aqui para tratamento de asma, né? Aqui é o step para tratamento de asma de adultos e adolescentes com mais de 12 anos de idade. Então, a gente pega a nossa faixa etária pediátrica, né? Então, a gente tem aqui o tratamento. Então, o GINA, ele vinha com um step só de asma, só com uma escadinha. E agora o GINA novo, desde 2019, ele está vindo com 2 escadinhas. A escadinha de cima e a escadinha de baixo. A escadinha de cima, ela não dá para o pediatra, né, prescrever de maneira rotineira o pediatra que está à frente do SUS. Né? Por quê? Porque agora, só explicando a escadinha para vocês, a gente tem essa primeira parte aqui da escadinha mostrando qual medicamento a gente vai usar para o paciente diário. Então, aquele medicamento que o paciente usa de manhã e de noite todos os dias para tratar a asma. Essa parte aqui debaixo da escadinha é um medicamento de alívio, eles chamam reliever, né? E aí eles tiraram, antes esse reliever aqui era só o salbutamol, e agora não tem mais salbutamol. O recomendado agora é a gente usar broncodilatador de longa duração, que seria o formoterol, com o corticoide inalado, né? Para tratar exacerbação de asma em casa, né? O paciente sentiu desconforto, ele vai usar o medicamento de resgate, né? Então, corticoide com formoterol, tá? É difícil a gente usar o corticoide com formoterol no SUS, né? Porque a gente, não sei aí no Amapá como é que funciona, mas aqui em Alagoas a gente consegue isso com medicamento de alto custo. Então tem que preencher aquele laudo de medicamento especial, o paciente vai pegar em farmácia de alto custo isso, tá? E somente a primeira vez que o paciente vai pegar isso na farmácia de alto custo tem que ser com a receita de um pneumologista ou de um alergologista aqui em Alagoas. Então, o médico pediatra que está de plantão ele não consegue prescrever isso para o SUS, para o paciente. Né? Mas o paciente que tem certa condição, você, ao invés de prescrever o salbutamol, você pode prescrever o corticoide inalado com formoterol. E aí, eles mostram aqui, né, o que a gente faz para tratar essa asma. Então, pacientes do STEP 1 e STEP 2, que são aqueles pacientes que têm asma mais espaçada, uma asma leve, né, a gente deixa somente ele utilizando o corticoide inalado com formoterol só quando ele tiver crise. Né. Paciente que tem um sintoma mais exacerbado, a gente pode usar uma dose baixa de corticoide inalado com formoterol. Não adiantou, eu precisei subir o medicamento dele, ele vai com uma dose média de corticoide inalado com formoterol. E o STEP 5, a melhor maneira é a gente mandar esse paciente para um especialista, mas pode já considerar uma dose alta de corticoide inalado com formoterol. Esse é o STEP que é o preferível a gente usar. Realidade do Brasil, a gente não consegue fazer muito desse jeito. Então, o GINA ainda traz como opção esse degrau aqui de baixo, a escadinha de baixo, que seria um medicamento de alívio ainda não se utilizando o beta-2 agonista de curta duração, que é o salbutamol. Mas cada vez mais o GINA tem batendo na tecla, então acho que daqui a pouco ele vai retirar essa opção do beta-2 agonista de curta duração em casa. Eles dão a opção de fazer o beta-2 agonista de curta duração em casa quando você usa o corticoide inalado em conjunto. Então, você pode ter uma bombinha de salbutamol e uma bombinha de corticoide inalado, e quando tiver um sintoma, utilizar as duas ao mesmo tempo, tá? Aquele paciente que tem uma crise mais importante de asma, a dose baixa de corticoide, a gente pode utilizar. No STEP 3, uma dose baixa de corticoide com o broncodilatador de longa duração. Da STEP 4, dose média alta de corticoide inalado com o broncodilatador de longa duração. E aqui, considerar manter essa dose alta de corticoide com o broncodilatador e encaminhando para o especialista. Esse aqui são os steps de pacientes acima de 12 anos de idade. Nós temos aqueles pacientes que têm, né, entre 6 e 11 anos de idade. E a gente aqui ainda mantém, né, esse beta-2 agonista de curta duração quanto medicamento de alívio, que ele pode ficar utilizando, né, ou ele já coloca aqui a opção para paciente de 6 a 11 anos de idade, do corticoide inalado com formoterol, né, como medicamento de alívio de sintomas. E aí ele traz, o GINA, o novo, ele traz umas dicas interessantes de que step a gente vai começar o tratamento, né? Então aqui o step 1 eu vou começar geralmente em pacientes que têm sintomas menos que 2 vezes por mês. Aqui pacientes que têm sintomas mais que 2 vezes por mês, mais menos que 1 vez por dia. Paciente com sintomas na maioria do dia, ou na maior parte dos dias, ou que acorda, né, com asma mais que 1 vez por semana, né, que seria o caso da Maria aqui, né? Que ela acorda 1 vez por semana, que ela falou, né?
e sintomas na maioria dos dias, né, ou acordando com asma mais que uma vez por semana, ou tem prova de função reduzida, que seria o STEP 4. E o tratamento, eu não vou entrar em detalhes, mas tem primeira opção de tratamento, segunda opção de tratamento, né, e a gente pode utilizar, mas a base do tratamento do paciente que tem asma realmente é o corticoide, para diminuir a inflamação de via aérea, né, nos casos com sintomas mais importantes, corticoide com broncodilatador de longa duração, né, e naqueles pacientes que são menores, que o diagnóstico de asma é meio incerto, a gente não sabe se aquele realmente é uma asma, ou é um lactente sibilante, ou é uma criança que tem aquela asma, que é aquela asma infantil que está mais associada a broncoespasmo, de vírus induzido, né? Ele não tem a opção, em pacientes com menos de 5 anos, utilizar broncodilatador de longa duração. Né? Então, a gente usa aqui o corticoide em dose baixa, né? A gente pode dobrar a dose baixa do corticoide no STEP 3, né? E aqui, no STEP 4, a gente já encaminhar para o especialista, tá? E como medicamento de alívio, usando o beta-2 agonista de curta duração. Aqui, para abaixo de 5 anos, o GINA não recomenda a utilização de beta-2 agonista de longa duração para essa faixa etária. Tá? E aí vocês perguntam o que é dose baixa, o que é dose média, o que é dose alta. Isso é uma coisa que geralmente a gente não fica decorando, porque isso muda para cada faixa etária. Aqui a gente tem adultos e adolescentes, mais que 12 anos de idade, e tem a dose baixa, média e alta para cada um deles, e é uma dose diferente para cada corticoide diferente. Então, a gente não fica decorando isso, né? Então, a gente tem aqui essa tabelinha com a dose para acima de 12 anos de idade, a gente tem a dose dos corticoides para crianças de 6 a 11 anos de idade, dose baixa, média e alta, e a gente tem a dose também para crianças com menos de 5 anos de idade. Lembra que era uma dose baixa e que eu podia duplicar a dose baixa. Então, aqui, as doses dos corticoides que a gente pode, né? A Camila perguntou se podia compartilhar a aula. Essa aula aqui, com esses slides aqui, eu vou mandar tudo para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem ficar, não precisa ficar tirando foto, né, anotando nada disso. Aqui é só para constar que isso tudo existe no GINA, né, de maneira gratuita. O GINA você baixa na internet, não precisa pagar, aí tem todas essas informações lá, tá? Bom, e não só, tipo, indicar corretamente o uso do corticoide inalado, uma coisa essencial é a gente ensinar o paciente como utilizar aquele corticoide inalado, né? Então, a gente tem, assim, isso é a questão de óssea, eu falo para os meus alunos, né? Quando eles vão fazer prova de óssea ou prova de residência médica prática, eles se deparam com isso aqui, eles entram na sala, né? Tem uma bancada onde tem todos esses dispositivos e você tem o professor que fala para você e tem um ator na frente. Pegue um dos dispositivos e explique para o ator como é que usa o dispositivo inalatório, né? Então, a gente tem que saber ensinar isso aqui para os pacientes, né? Então, o básico que vocês conhecem, a nebulização é fácil demais, geralmente a nebulização não está na prova, né? Porque é só colocar o medicamento ali e utilizar, né? A gente tem os aerosóis dosimetrados, né, com espaçador e máscara, ou só com espaçador, né? A maioria dos espaçadores em máscara, a gente consegue retirar a máscara, né? A faixa etária de corte, para a gente começar a tentar tirar a máscara, é a mesma faixa etária de corte para você indicar fazer espirometria. É mais ou menos com 6, 7 anos de idade, o paciente ele consegue fazer aquele movimento de inspirar, coordenar a inspiração com a ativação do medicamento e segurar a respiração por 10 segundos, né? Então, a gente tem aqui os aerosóis dosimetrados com as bombinhas, né? A gente tem aqui os dispositivos em pó. Nesses aqui, as próprias cápsulas estão dentro dos dispositivos, você ativa a cápsula e faz a inalação, ou eu tenho aqueles dispositivos onde a cápsula vem fora, né? Numa cartela, eu retiro a cápsula, coloco no dispositivo, ativo o dispositivo e faço a inalação, tá? Então, a gente tem que saber, né, ensinar para o nosso paciente. Prescreveu isso no pronto-socorro ou no consultório, não ensinando para o paciente como é que usa, ele não vai usar adequadamente. Não usando adequadamente, o medicamento não vai ir no pulmão e fazer o seu efeito que a gente espera. O paciente não vai melhorar. Então, a primeira coisa que a gente faz naquele paciente que você prescreveu o medicamento e ele não está melhorando é checar a técnica correta do uso dos dispositivos inalatórios. Isso daqui é essencial. Então, a gente usa, né, se necessário, para aqueles pacientes que têm mais de 6 anos de idade, né, a gente tem a opção de usar, se necessário, o formoterol com corticoide inalado, né, e a gente usa isso no STEP 2. Então, tem diversos estudos mostrando isso, né, comparado com o SABA isoladamente, quando você usa só o SABA, né, usando corticoide com o formoterol, né,
usando só o SABA, você vai ter as exacerbações mais graves, né? Usando só o SABA, broncoconstricção induzida por exercício, né? Então, tem mais isso, né? Comparando com dose baixa de corticoide e SABA, se necessário, quando a gente compara corticoide e formoterol com corticoide com SABA, né, que é o broncodilatador de curta duração, a gente é não inferior em 2 estudos, quer dizer, não foi tão inferior assim. Então, essa opção, né, nas crianças, né, como a gente tem uma certa facilidade, né, com o programa do governo de conseguir a beclometasona de spray isolado, a gente pode usar a beclometasona e o broncodilatador de curta duração, se necessário. Então, são opções, né, não, quando comparado com corticoide e formoterol, então não foi inferior à utilização dessa combinação aqui. Então, ela é boa também. Né? Quando a gente usa isso, né, corticoide com SABA, a gente acaba utilizando menos, né, corticoide inalado, como se estivesse utilizando só o corticoide inalado. Tá? E quando a gente compor a fração inalada, exalada de óxido nítrico, né, não teve diferença nenhuma no controle de sintomas e redução pulmonar. Tá? Quando a gente usa a combinação de broncodilatador de longa duração, a gente tem que tomar cuidado em algumas coisas. Não? Então, dose máxima de formoterol. A gente pode usar por dia 48 microgramas de formoterol, se eu estiver utilizando a combinação de beclo com formoterol, e 72 microgramas de formoterol se eu estiver utilizando a combinação de budesonida com formoterol. Então, essas doses máximas aqui que eu posso utilizar. Por isso que a gente recomenda, porque a gente tem a opção de usar a cápsula, né, que é o que a gente consegue na farmácia de alto custo, que é 12 microgramas de formoterol e 400 microgramas de budesonida, né, que é o que a gente mais tem facilidade de pegar aqui em Alagoas. Então, a gente, ao invés de usar essa 12 por 400, a gente acaba prescrevendo, se necessário, o paciente utilizar a combinação de 6 por 200, que aí ele pode utilizar mais vezes por dia. Né? E para tratar a asma também, né, em casa, eu também tenho a opção dos antagonistas dos receptores de leucotrienos, né, o montelukast é o único antagonista que a gente tem aqui no Brasil, assim, isolado, né, para utilizar o montelukast. Então, para pacientes recebendo montelukast, né, não existem estudos específicos sobre como manejar pacientes em caso de exacerbação. Né? A gente usa aquele medicamento para tratar a asma mesmo. Né? E aí, a gente tem a opção também naqueles pacientes que têm asma e rinite alérgica de usar essa opção do montelukast. Porém, ela não é a primeira opção nem para tratar a asma e não é a primeira opção também para tratar a rinite alérgica. Existem medicamentos melhores. Então, ter isso em mente. Muita gente prescreve montelukast achando que é a melhor opção, mas na verdade ela não é a melhor opção. Ela é uma das opções, mas não é a melhor. E quando que a gente usa corticoide, né? Aquele curso curto de corticoide, o paciente ele vai receber naquele manejo de asma que ele vai ter em casa, né? De o que saber fazer quando ele entrar em crise, né? Então a gente pode utilizar um curso curto de 40 a 50 miligramas por dia por 5, 7 dias, se o paciente tiver falha na melhora clínica, quando a gente aumenta a medicação diária por 2, 3 dias. Quando o paciente tem deteriorização rápida do pico de fluxo, né, menos de 60% do previsto para ele, ou quando ele já tem o histórico de exacerbação grave. Então, se aquele paciente já tem o histórico de internação em UTI por conta de asma, toda vez que ele tiver exacerbação em casa, ele está autorizado a utilizar um curso curto de corticoide. Adulto, 40 a 50 miligramas por dia. Criança, 1 a 2 miligramas quilo dia por 3, 5 dias. Assim como a Regiane falou. Tá? E aí, a gente faz o primeiro tratamento do paciente e a gente tem que reavaliar aquele paciente. Então, o medicamento que a gente usa para asma, não importa qual vocês escolheram, o paciente vai voltar, né, depois de 2, 3 meses, para a gente reavaliar, para ver como foi o controle daqueles medicamentos que ele utilizou. Então, o GINA, ele traz esse quadrinho aqui para a gente verificar como é que está o controle da asma do paciente. Existem diversos scores diferentes, né, o ACQ, o ACT, né, mas a gente deixa esses mais para especialistas. A gente sabendo fazer essas 4 perguntas aqui, a gente sabe se aquele paciente está com a asma bem controlada ou não. Então, a gente sempre pergunta para ele, no último mês, nas últimas 4 semanas, o paciente teve sintomas diurnos de asma mais de 2 vezes por semana? Aí vai responder sim ou não. Despertar noturno devido à asma? Sim ou não. Necessidade de medicação para alívio dos sintomas mais de 2 vezes por semana, então se ele usou salbutamol mais que 2 vezes por semana, ou se ele usou formoterol com budesonida mais que 2 vezes por semana, ele responde sim ou não. E teve limitação de alguma atividade por conta de asma, seja limitação em casa, seja limitação de exercício físico, ele vai responder sim ou não.
A gente considera ele paciente com asma bem controlada se ele responder não para todas elas, né? Ele não pode responder sim para nenhum desses aqui. Se ele responder sim para 1 a 2 desses aqui, a gente diz que a asma dele está parcialmente controlada. E se ele responder sim para 3 ou 4, a gente fala que não está controlada. Então, voltando para aqueles steps lá atrás, se ele tiver com asma bem controlada, eu posso até fazer um step down, né? Usar menos medicamento para aquele paciente. Se a asma estiver parcialmente controlada, eu tenho a opção de verificar como é que aquele paciente está, por que ele não está controlado. Será que ele está usando o medicamento correto? A técnica está correta? Ou ele está deixando de usar? Como é que está a aderência desse paciente? Fatores de risco modificáveis, como é que está a casa dele? Tem alguém que fuma dentro daquela casa? Tem muita poeira naquela casa? Então, eu tenho que controlar isso. Mas eu tenho a opção também de fazer, deixar ele no mesmo step que ele está e modificando esses fatores de risco do paciente, ou eu posso também fazer o step up desse paciente. Asma não controlada, eu faço as duas coisas. Verifico se tem algum fator que eu posso modificar, né? E posso fazer o step up também no tratamento daquele paciente. Tá? Então, esse quadrinho aqui é interessante para a gente ver como é que está o controle da asma do paciente. E as medidas não farmacológicas, né? Evitar a exposição à fumaça de cigarro, atividade física. Atividade física, muitas vezes me perguntam, atividade física faz você ficar curado da asma? Não é isso, né? A atividade física não faz a asma estar mais controlada, mas ela melhora a capacidade pulmonar do paciente. E melhorando a capacidade pulmonar do paciente, os sintomas de asma do paciente melhoram, né? Porque o paciente vai ter uma capacidade pulmonar melhor. Asma ocupacional, né? Isso aqui é mais para adulto, né? Perguntar sobre o histórico laboral, eliminar os agentes sensibilizantes o mais rápido possível no ambiente do paciente. Evitar medicações que possam agravar a asma, principalmente anti-inflamatórios, né? E lembrar que pacientes que têm asma não podem fazer uso de beta-bloqueadores e eliminar a umidade e mofo nas casas, para diminuir a sensibilidade também. Tá? Eu queria falar rapidinho com vocês sobre rinite alérgica também, né? Então, Camila vai deixar aí. Então, rinite alérgica é aquela coceirinha gostosa no nariz, né? Que nem esse paciente aqui, para tanta coceira, ele tem que arrastar o nariz na brita. É impressionante. Então, só lembrando rinite. Por que eu vou falar de rinite? Porque para eu ter um controle adequado de uma asma ambulatorial, eu tenho que controlar a rinite do paciente também. Se o paciente tiver asma, eu tratar a asma e não tratar a rinite dele, ele não vai melhorar da asma. Então, a gente chama hoje em dia que é a doença de via aérea única, né? Então, a rinite, né, a inflamação da narina tem que ser controlada para obter um controle. É um dos fatores que o paciente não melhora. Quando o paciente você começa o tratamento, ele volta para você. Depois, com aquela asma parcialmente controlada ou não controlada, né, você tem que investigar se o paciente não tem uma rinite alérgica. Né? Então, rinite é a inflamação da mucosa que reveste a cavidade nasal. Né? Tem presença de um ou mais desses seguintes sintomas aqui, né? Uma obstrução nasal, espirro, rinorreia anterior, posterior e prurido nasal. Né? E esses sintomas têm que estar por mais de 2 dias consecutivos e por mais de 1 hora na maior parte dos dias. Tá? E aqui vem os estudos, né? Então, o Isaac, que foi um estudo muito importante, né? Ele verificou que a prevalência mundial de quase 14% de crianças de 6 a 7 anos para rinite alérgica e até 45% em adolescentes de 3 a 14 anos de idade, né? No Brasil, Isaac, o Brasil participou desse estudo, né? E encontrou uma prevalência de quase 30%, né? Em adolescentes e 25,7% em escolares, né? E, olha só, eles viram que 80% dos pacientes que apresentam asma apresentam rinite. Então, a associação das duas doenças é muito importante, a gente precisa tratá-las, tá? Outro estudo, que é o ARIA, né, a Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, né? 10 a 40% dos pacientes têm rinite, têm asma também, né? Ele viu o contrário. Então, dos pacientes que têm rinite, quase 40% têm asma. Ele viu que 80% dos pacientes com asma têm rinite, que é o mesmo que o Isaac viu também, né? Rinite alérgica é um fator de risco para desenvolvimento da asma, então o paciente inicialmente tem a rinite para depois desenvolver a asma, e pacientes com rinite persistente devem ser avaliados para asma, né? É outro impacto na asma. A rinite, ela pode ser de acordo com seus sintomas, pela gravidade de sintomas e pela frequência dos sintomas. Então, pela frequência, ela pode ser intermitente ou persistente, né? Então, intermitente é aquela que dura menos que 4 dias por semana, ou que está durando menos que 4 semanas, e persistente é aquela que dura mais que 4 dias por semana e dura mais que 4 semanas. E a gravidade dos sintomas, ela pode ser leve, se o paciente tiver sono normal,
atividades normais e os sintomas não incomodam. Ou moderada grave, se tiver sono comprometido, atividades comprometidas ou sintomas incomodam. Então, resumindo, a rinite, eu posso ter uma rinite intermitente leve ou intermitente moderada, e a rinite pode ser também persistente leve ou persistente moderada grave. E a gente usa os medicamentos de escolha para tratamento de rinite alérgica, é o corticoide, mas é um corticoide tópico nasal, né? A gente tem a opção de usar becometasona, budesonida, a fluticasona, mometasona, né? Para tentar tratar os sintomas. E do mesmo jeito da asma, a gente tem um medicamento que a gente utiliza para controlar a asma, né? Que o paciente vai usar todos os dias, e um outro medicamento que ele vai utilizar em caso de descontrole, um medicamento de resgate. Na rinite alérgica, a gente tem a mesma coisa. A gente utiliza o corticoide tópico nasal para tratar aquela rinite alérgica, para ela ficar controlada, e se o paciente entrar em crise, a gente utiliza os antihistamínicos, né? Lembrando que hoje em dia a gente não utiliza mais antihistamínico de primeira geração. Eu vejo muito pediatra adorando utilizar a hidroxizina, a dexclofeniramina, a prometazina. Então, esses antihistamínicos de primeira geração, eles têm muito efeito colateral. Eles têm um efeito de taquifilaxia. Vocês podem perceber, quando vocês prescrevem hidroxizina para o paciente, porque dá um soninho. Nos primeiros dias de uso, né, de uso da hidroxizina, ela dá um sono, mas depois não dá mais sono, né, por causa do efeito de taquifilaxia do medicamento. Chega um momento que ele não vai fazer mais efeito colateral e também não vai fazer o efeito benéfico, que seria o poder antihistamínico dele. Né? Então, a gente não utiliza. Eles atravessam a barreira hematocefálica, dão muito sono, né? Tem estudos comparando os antihistamínicos de primeira geração, dizendo que eles são tão potentes quanto os benzodiazepínicos, né? Então, a gente, hoje em dia, não tem indicação para usar esse tipo de medicamento, nem pelo preço. O preço do antihistamínico de segunda geração, ele é quase igual ao de primeira geração, e eles não dão nenhum desses efeitos colaterais, e o poder não tem taquifilaxia, e o poder antihistamínico dele é melhor, né, que o antihistamínico de primeira geração, tá? Então, só para dar essa pincelada aqui. Bom, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, né? Queria convidar vocês ao próximo evento grande que a gente vai ter aqui da parte da pediatria, alergia e imunologia, vai ser o Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia, que vai ser em outubro de 2023. Seria agora em 2022, mas por conta da pandemia foi passado para 2023, certo? Queria agradecer mais uma vez o convite para dar essa aula, né? E vamos às dúvidas, conversar e tirar as dúvidas aqui. Então, muito obrigado, doutora Regiane. A gente vai deixar aberto agora para as perguntas, tá? Tem uma pergunta aqui do doutor Marco Túlio. Consegue ler? Regiane, Marco. Marco Túlio pergunta: qual a indicação do Montelukast? Qual a indicação do Montelukast nesse conceito de doença única das vias aéreas? Podemos ser um pouco mais liberal no seu uso? Você pode, Marco, você pode utilizar o Montelukast, eu não vejo uma resposta muito boa para a experiência própria. Os artigos mostram que você pode utilizar, né? Ele não é a primeira opção para rinite alérgica, né? A primeira opção, o medicamento de escolha para rinite alérgica é o corticoide tópico nasal, né? Para asma é a mesma coisa, quando você pega a asma, você vê lá os steps do GINA, a gente tem os medicamentos preferíveis, que é a primeira linha, logo a segunda linha tem a segunda opção de tratamento, e aí o Montelukast entra como essa segunda opção de tratamento. Num paciente que a mãe não queira usar corticoide, tem medo de usar corticoide, a posologia não vai ser muito boa, né? Usar corticoide nasal, usar um corticoide inalatório, a criança não deixa fazer corticoide, aí você tem a opção de fazer um medicamento via oral, né, que é uma vez por dia, é uma das opções que a gente pode utilizar. A gente tem que lembrar do Montelukast, dele, só que um efeito colateral dele importante, você tem que falar isso para a mãe quando você vai prescrever, é alteração de comportamento dos filhos, né? De vez em quando a gente dá o Montelukast e a mãe volta, tipo, na semana seguinte, dizendo que o menino não está dormindo, o menino está agitado, está querendo quebrar tudo, e é o Montelukast que faz isso, tá? Então é isso. Regiane, quer adicionar alguma coisa? Regiane? Não, é isso mesmo. Na asma a gente utiliza como alternativa, né? Alternativa de tratamento. E principalmente nos menores de 5 anos, que a gente não pode fazer o LABA, mas sempre avisando os pais sobre a alteração comportamental, assim, tem alguns pacientes que eu tive que pedir para parar, porque
o irmão, a mãezinha chegava e falava assim, ele está batendo no irmão, ele está muito irritado, e isso acontece realmente, gente. Então, mas para asma é terapia associativa. Doutora Delma Queria fazer um comentário e uma pergunta. Né? Elogiar os dois palestrantes foram excelentes, né? Nível, realmente não tem o que discutir. Aprendi muito. Eu faço gastropediatria há muitos anos, né? Então, aquele slide final lá do Marcos, né, do cachorro, bebezinho que quando nasce que tem um cachorro em casa, é muito bom. É ruim quando esse menino tem 2 anos e que a pessoa quer botar um cachorro dentro de casa. Então, só porque tem muito aluno assistindo, lembrar da gente, né, de valorizar o parto vaginal, que já começa a microbiota a ser bem formada, vamos chamar assim. Aleitamento materno para induzir os lactobacilos. Quando isso tudo não é feito desde o começo, bem feito, né? Aí a gente vai ter as doenças maléficas uma muito maior chance no futuro. Né? E o excesso de limpeza também não é benéfico, então não sei se vocês estão vendo a exacerbação dos processos alérgicos agora com esses 2 anos que a gente teve de pandemia, porque a gente não só lavava e enxaguava, a gente também areava as crianças na pandemia, né? Então, talvez... que já mudou o microbiota, já tem trabalho mostrando que mudou o microbiota. Se isso contribuiu, vocês já estão vendo, mas só que as crianças ainda são pequenas, né, de 3 anos, quem nasceu em 2020, né, está com 2 para 3. E a pergunta era qual é o nome comercial que vocês usam do formoterol com a beclometasona? Na dose mais baixa, né, do pediatra. O formoterol com a beclometasona, acho que é o Foster, Regiane, que eu não estou lembrado. Eu não lembro, acho que é o Foster. Com a beclo, não é com a budesonida, doutora? Não, não, eu estou querendo... sim. Sim. Que tem os 2, né? O que a gente usa mais, na verdade, o que eu uso mais, na verdade, é o do SUS, né, que é o Alenia. O Alenia é o formoterol com a budesonida. Que a gente faz. Formoterol ou o Simbicorte, que é também a mesma formulação, só que você consegue não em pó, mas em aerossol. A Jane estava falando que o custo, né, o tratamento dos nossos pacientes aqui, por isso que dificulta muito a adesão, né, no tratamento, e a gente tem que saber conduzir, né, tirou da emergência, tirou do pronto atendimento, e é importante essa manutenção do tratamento, para evitar que essa criança tenha crises mais graves. A gente tem que lembrar desses quadros de asma, muita criança que chega aí, até mesmo para UTI, quadros graves, né? Quando chega em intubação, é complicado, é difícil, né? Camila, o que a gente mais vê aqui em Maceió é isso que eu botei ali para Camila, né, para a paciente Maria, na verdade. Paciente que vai 10 vezes para pronto-socorro, toda vez que vai para pronto-socorro é salbutamol com corticoide, melhorou, vai para casa. E ninguém prescreve nada para essa criança tomar em casa. Ninguém trata a rinite da criança. É tipo começar alguma coisa. O que a gente tem fácil para prescrever para essas crianças no programa do governo? É o Clenil. A gente faz assim. É um negócio estranho, porque a farmácia popular, ela não permite que você prescreva beclometasona. Se você fizer isso, eles não liberam medicamentos. Você tem que escrever Clenil HFA. E aí tem a opção de 50 microgramas, 200 microgramas. E você prescreve isso, o paciente começar uma dosezinha de corticoide, ele já vai dar uma melhorada incrível no sintoma dele, né? Ele passa tipo de 11 idas ao pronto-socorro para 5 idas ao pronto-socorro, já dá uma melhorada. E, enquanto isso, ele está aguardando a consulta com o especialista, entendeu? O Clenil na farmácia, ele é um pouco mais caro, né, Marcos? Isso, mas consegue pegar pela farmácia popular, né? Nas farmácias que tem, Nas farmácias que tem farmácia popular, eles conseguem pegar. Eu queria perguntar uma pergunta mais política. Se aí vocês têm a opção de corticoide inalatório no pronto-socorro. Quando eu trabalhei em Belo Horizonte, eu fiz a gastropediatria lá, há mais de 20 anos eu vim de lá, 20 anos. Já tinha corticoide inalatório no pronto-socorro, né? Passador. Aí, quando eu cheguei aqui, a gente conseguiu introduzir um pouco, depois saiu de linha, e agora, graças a Deus, tem na emergência. E vocês? Aqui no pronto-socorro a gente não tem. Aqui Você tem aí, Jane? Não.
Não tem. Já- O que já a é muito pandemia... É diga, muito para falar. difícil conseguir o Clenil e o Alenha. Então, na farmácia aqui de alto custo, os nossos pacientes ainda não conseguem ter essa medicação, então, o controle é bem difícil. E eu recorro ao Clenil, e algumas farmácias aqui têm um programa, né, na farmácia popular, e a gente consegue dispensar essa medicação junto com o Aerolim também para as crises, mas é o máximo que a gente consegue, na emergência não. Uma coisa que a pandemia trouxe, que foi, tipo, a pandemia foi tudo de ruim, do pior possível e imaginável. Mas tem algumas coisas positivas que trouxe. Aqui em Maceió, a gente tinha bastante, no pronto-socorro, só nebulização com fenoterol. E fenoterol, eu odeio fenoterol, eu não gosto de fenoterol. Eu sou daqueles que batalha para cada vez tirar o fenoterol do mercado e usar mais o salbutamol, né, no pronto-socorro. E aí a gente conseguiu tirar a nebulização, que não podia fazer nebulização, e a gente conseguiu muito espaçador aqui para o pronto-socorro, então a gente só está usando spray com espaçador e usando salbutamol. Então foi uma das coisas positivas que a pandemia trouxe para a gente teve uma mudança aí de tratamento de asma. Que bom. Aqui a gente ainda usa bastante, né, Regiane, a nebulização. Não, a nebulização também, depois da pandemia, não pôde mais ser feita. Então, realmente, é até uma dificuldade hoje em dia, né? A gente pede, às vezes, para os pais tentarem comprar, quando chega assim, mas na emergência é disponibilizado algumas vezes o espaçador e a máscara, e a gente faz com aerolim mesmo, com salbutamol. Mais alguma pergunta? Isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Olha, nós estamos aqui 9 horas em ponto, ainda temos 40 pessoas acompanhando, muito bom. Obrigada, doutor Marcos, obrigada, doutora Regiane, doutora Delma, doutora Maribel, todos que estão participando, todos que participaram, contribuíram com a gente nesse momento. A gente daqui a pouco já vai encerrar, porque para não se prolongar muito, né? Eu queria só dar um aviso que a gente já tem um novo tema de uma nova aula no próximo mês, que está programado para o dia 14 de julho, que é com o doutor Mauro Fisberg, sobre seletividade alimentar. Está convidada a doutora Delma Marques. Parabéns, Camila. Muito legal. bom. Nós conseguimos, ele vai vir falar com a gente dia 14 de julho. Eu vou começar a divulgar, tá bom? E vai ser um evento aberto. E aí já vai poder participar gastro, pediatra geral, nutri, todos que têm interesse em saber sobre seletividade alimentar. Muito comum, né, no nosso consultório, as crianças com dificuldade alimentar, querem aquela vitaminazinha, sempre. Então, o doutor Mauro está com um lançamento de um livro maravilhoso e vai dar essa contribuição para a gente, tá bom? Obrigado. Já deixo o convite para o doutor Marcos, para a gente montar uma outra aula com um novo tópico sobre alergia alimentar. Doutora Delma também. Vamos marcar uma... Camila, no segundo semestre a gente vai fazer um evento aí. Sim, precisamos. Doutora Regiane também. Doutora Regiane é minha parceira de diretoria da sociedade. Ela, Natália, Maribel, Rosenilda, Selma, Josiele, todas, graças a Deus, a gente está numa diretoria muito dinâmica, cada um faz né, que está dentro da sua área, a gente tenta envolver todos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e está caminhando. Sim, estamos aí para contribuir. Agradeço a todos. Beleza, então, pessoal, obrigado aí, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todo mundo, né, e vamos lá, na próxima a gente conversa sobre alergia alimentar. Tchau, gente. Já podem ir. Tchau, até mais. Tá? Tchau. Tamo aí, alergia alimentar. Isso.